Oi, pessoal! Quer aprender uma bonequinha russa incrível, toda artesanal, com corpinho modelado e regulado, feito exclusivamente por mim e inspirada nos corpinhos originais russos? Essa boneca é o sonho de qualquer criança ou adulto. Tenho certeza que você não vai encontrar nada mais bonito por aqui. E se você deseja aprender essas maravilhosas bonequinhas, acompanhe esse vídeo completo e se apaixone ainda mais pelo mundo das bonecas russas. Pessoal, então a gente vai iniciar com os materiais da bonequinha, tá? Eu tô aqui com os materiais que a gente vai usar pra fazer o corpinho da boneca. Como esse vídeo ele é um pouquinho longo, eu vou dividir ele em partes, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês desde o corpinho até a finalização da boneca. Então, vocês prestem atenção, pessoal, que eu vou mostrar passo a passo pra vocês os materiais, o molde. E vou explicar certinho tudo que vocês precisam fazer pra fazer essa bonequinha russa, que ela é incrível, é realmente uma bonequinha de luxo, tá? Então aqui eu tô com os meus moldes já riscados, pessoal, tanto no tecido de cotton, eu tô usando esse cotton aqui, que ele representa a cor da nossa pele, tá? Eu tô usando a cor pêssego, ele parece até um salmãozinho, tem gente que usa. Essa cor aqui, ela fica exatamente a corzinha de pele de boneca, tá? Então, por isso que a gente usa o cotton. Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, de todos os materiais que eu tô usando aqui pra fazer essa bonequinha, tá? E pra facilitar vocês também de não ficarem batendo a cabeça e procurando os materiais que necessitam pra fazer a boneca, tá? Além disso, pessoal, eu tô usando o algodão. Esse algodão aqui, ele é algodão cru, não é lavado, tá? E ele é um tecido bem durinho, pessoal, um tecido bem firme, ele não estica nem um pouquinho. Então, por isso que a gente usa ele por dentro das perninhas e dos bracinhos do corpinho, pra ele manter também a firmeza da bonequinha, tá? Então, assim, pessoal, por dentro vai uma camadinha de algodão. E por fora vai o cotton, que vai deixar a pelezinha bem certinha como ela precisa ficar, ó. Ela fica bem firminha mesmo, tá? E além disso, pessoal, a gente vai usar também, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai usar também o botãozinho. Eu tô usando aqui um botãozinho de 4 furos, tá? Eu aconselho vocês a usarem botão de 2 furos, por quê? Porque como ela é bem complicadinha de vocês passarem a linha, quanto menos furo, melhor. Então, a necessidade de passar 2 vezes é maior, tá? Não precisa ser mais que isso. Se você optar pelo botão 4 furos, você vai ter que passar ela 4 vezes, tá? O que vai ficar um pouquinho mais difícil, principalmente para quem ainda não tem muita experiência. Eu aconselho mesmo o 2 furos. Você pode estar usando também o botãozinho de acrílico transparente ou de madeira, não tem problema, tá? O de plástico, sendo 2 furos, é o interessante, porque vocês só vão passar esse botão na perninha. Ela é só regulada na perna, não é no bracinho, tá? Pessoal, o meu molde, eu passo ele todo em pastinha. Sabe aquelas pastinhas que você coloca documentos dentro, que você encontra em qualquer livraria? Então, eu passo nessa pastinha e depois eu coloco ela na parte do elástico. O próprio elástico que vem na pastinha, eu coloco ela. Por quê, pessoal? Olha a praticidade disso. Você consegue passar todos os seus moldes para o tecido e não precisa tirar, tá? Você consegue manter eles todinhos junto no elástico da própria pastinha, olha só, ela fica toda ali dentro, então você pode estar puxando o molde que você quiser e você pode estar riscando sem perder nenhum molde, como são pecinhas também pequenininhas, então fica mais fácil de extraviar. Então aqui estão todos os meus moldes de boneca, tá? Então se você comprar, adquirir o molde, que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, vocês passam pra pastinha e usem o próprio elástico da pastinha pra colocar os moldes de vocês. Faz um furinho, tá? E aí vocês colocam ele certinho, ó, no buraquinho. Eu usei um furadorzinho pra furar todos os meus moldes, tá? E aí eu coloquei eles certinhos. Então, assim, pessoal,
Dentro das perninhas e dos bracinhos, da barriguinha também, você vai colocar uma camadinha de algodão. Por isso, você vai colocar o tecido de cotton, tá? Duplo. E aí, você vai colocar as partes do algodão pra fora. Por quê? Porque eu preciso que fora fique o cotton e dentro eu preciso de uma camada de algodão pra manter a firmeza, porque o cotton ele estica um pouco. E se você fazer somente no cotton, ele vai deformar os membros da bonequinha, não vai ficar legal. Então, eu preciso que você tenha a firmeza, né, do algodão e também a beleza do cotton por fora. Pra quê? Pra ficar bem bonitinho os membros do corpinho da boneca. Você vai passar os bracinhos, a barriguinha e as perninhas. Somente essas 5 partes. A cabecinha a gente vai fazer em gomos, tá? A gente vai formar o bolinho da cabeça. Então, você vai passar somente no algodão. Você vai precisar de 6 partes. Aqui, como eu tô com ele duplo, eu desenhei 3 vezes para ficar mais fácil. Você pode estar recortando certinho na linha da marcação. A cabecinha, você só vai precisar da parte do cotton, tá? Vocês vão entender conforme a gente vai fazer. Por quê? Porque a parte do cotton é toda a cabecinha. A gente vai encapar a parte dos gominhos aqui, que vocês já vão entender também como que é feito. E aí, pessoal, aqui, ó, antes de vocês recortarem essa parte, vocês vão costurar na linha. Então, vocês vão passar uma costura começando, tá? Na entradinha ali. Essa parte aqui, ela precisa ter, pessoal, porque vai facilitar na hora de vocês fecharem. Então, ela precisa ter essa entradinha aqui, tá? Se ela não tiver, ela aparece os pontos e não fica legal, tá? Então, precisa ter essa entradinha. A gente vai começar costurando e vai passar todo o contorno aqui do bracinho, tá? Em todas as partes. A única parte que vocês não vão passar costura será nessa entradinha aqui da barriguinha e também aqui nessa entradinha da perninha. Vocês vão começar costurando todo o contorno da perninha e vão acabar aqui e vão deixar essa partezinha sem costura e essa aqui também, tá? Então, todas essas partes que eu falei, vocês não vão passar costura. Também aqui na parte de cima, ó, do pescocinho, vocês também não vão passar a costura, tá? E aqui vocês também vão passar uma costura somente aqui nas laterais. A parte de baixo e a parte de cima também não vai costura. Pessoal, vocês também vão usar a fibra siliconada para vocês fazerem o enchimento da nossa bonequinha, tá? Então, vocês vão precisar dessa fibra para ela ficar bem firminha. O segredo dessa boneca é vocês encherem o máximo que vocês conseguirem. Para quê? Para ela ter firmeza, para ela ficar durinha, tá? Então, vocês usem o máximo que vocês puderem para ter o resultado que a gente quer. Outra coisa, pessoal, todos os materiais que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, tanto a fibra, quanto os botõezinhos e os tecidos da boneca, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Também eu vou deixar o link aqui do molde da bonequinha. Então, se vocês tiverem interesse em estar fazendo, vocês cliquem aqui no link da descrição do vídeo, ok? Então, agora a gente vai pro nosso passo a passo. Vamos pra máquina? Pessoal, então agora a gente vai começar a costurar as nossas partezinhas da boneca, tá? A gente vai começar costurando, pessoal, aqui da partezinha onde abre, tá? E vamos fazer todo o contorninho, respeitando as partes sem costura, como essa e essa, tá? Eu vou costurar aqui e já venho mostrar antes da gente recortar. Qualquer ponto que você fizer diferente, na hora de desvirar ele vai aparecer, tá? Então, é muito importante que vocês passem corretamente em cima do risquinho da marcação. Outra coisa, vocês podem estar costurando com a linha branca, não tem problema, pessoal, não aparece, tá? Se o seu ponto estiver certinho, ele não vai aparecer. Então, você pode estar costurando com linha branca, tá? Agora, então, eu vou passar a costura em todos os meus moldes e aí vou vir mostrar pra vocês.
prontinho, pessoal, costurei toda a partezinha aqui dos meus riscos. Pessoal, costurem bem devagarzinho, não precisa ter pressa, tá? A pressa é inimiga da perfeição, então se você quer fazer um trabalho bem feito, você precisa fazer com bastante calma e bastante paciência. Se precisar, você pode estar desmanchando e fazendo novamente, que isso vai educar o cérebro de vocês para que vocês façam com perfeição. Então, não tenham preguiça de desmanchar, fazer novamente, tá? Isso é um cuidado que você tem na hora de estar fazendo, porque você vai estar melhorando cada vez mais. Então, não se contentem em fazer algo mal feito, tá? Sempre que possível, vocês voltem atrás. Para quê? Para irem cada vez mais longe, porque isso vai ensinar, vai educar o cérebro de vocês que vocês precisam estar melhorando a cada vez, tá? Então não tem problema se caso você não tenha experiência na costura, desde que você faça e refaça se for preciso, tá? Então aqui está as minhas perninhas e os meus bracinhos já costuradinhos, olha do outro lado, perfeito, tá? Então agora a gente vai recortar essas partezinhas. Pessoal, eu aconselho vocês cortarem com 5 milímetros, mais ou menos, de distância da costurinha para ficar um espacinho bom, para que não desfie, principalmente na hora de vocês estarem desvirando, tá, as pecinhas. Então, deixe um espaço bom para que ela não solte, principalmente as mãozinhas ali, que tem um buraquinho bem pequenininho. Então, quanto mais vocês deixarem, melhor vai ser na hora de desvirar, tá? Não precisa deixar muito também, porque senão fica muito grosseiro ali e prende a costura, tá? Vocês também podem estar fazendo os piquezinhos sem problema nenhum depois de cortado, tá? Então, deixem um espacinho. Cuidem também, pessoal, na hora de riscar, porque esse espacinho, ele precisa ser respeitado. Não pode ser muito perto, ó. Aqui ele já poderia ser um pouquinho mais longe. Então, quanto mais longe você fizer, melhor para a hora de vocês recortarem, tá? Eu vou estar passando aqui a minha tesoura, respeitando os 5 milímetros, tá, pessoal? Cuidem isso. Então, olha só como que deve ser cortado o nosso molde, tá? Vocês vão cortar com mais ou menos 5 milímetros, depois nas curvinhas vocês podem estar fazendo os piquezinhos, pra quê? Pra não prender e ficar bem soltinho esses moldes. Aqui vocês vão cortar na risca, ó. Vocês não precisam deixar os 5 milímetros ali sobrando, vocês podem cortar na marcação, tá? Ó, ela vai ficar certinho aqui. Olha só, pessoal, aqui eu cortei certinho na marcação, vocês não precisam respeitar esses 5 milímetros. Então, prontinho, pessoal, aqui está as duas perninhas, olha só. E os bracinhos e a barriguinha. Olha só como eu cortei, pessoal, bem espaçadinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer os piquezinhos aqui, ó, bem nas curvinhas, tá? Pessoal, então aqui está, já recortei todas as minhas pecinhas e também fiz os meus piques. Então, vocês cuidem essa parte aqui da costura de vocês para vocês não passarem na hora de fazer pique. Agora, a gente vai estar desvirando as nossas pecinhas.
Usem, pessoal, de preferência um objeto sem ponta, tá? A ponta de um pincel funciona super bem para vocês desvirarem. Também, vocês podem também utilizar uma ponta de uma caneta, né? Um lápis, alguma coisa que não tenha ponta para não furar os moldezinhos de vocês. Então, agora a gente vai pegar os nossos moldes, vamos tirar esse alfinete. Foi alfinetes que eu coloquei apenas para não mexer o tecido, para ficarem firmes na hora de passar a costura, tá? Então, agora a gente vai desvirar. Pessoal, agora nessas partezinhas aqui que ficaram abertinhas, ó, tanto da perninha aqui, abertinha, quanto a parte da barriga aqui, a gente vai costurar. Antes da gente desvirar, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, vamos abrir aqui a parte de baixo da barriguinha, tá? Observem que a gente fez um buraquinho. E aí, a gente vai unir costura com costura aqui na parte de baixo. Vamos abrir nossa costurinha. Vamos abrir aqui e vamos passar uma costura juntando as duas emendinhas juntas. Pra quê? Pra que elas fiquem bem certinha na hora da gente desvirar, ela fique certinha costura com costura e não fique um acabamento feio, tá? Vamos passar uma costura reta aqui na parte de baixo da barriguinha. Olha só, pessoal, passei a minha costurinha. Ela vai ficar uma buchinha, ó. Aqui, pessoal, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vocês vão abrir a parte do pezinho, vão emendar costura com costura certinho e vão passar uma costura ali. Porém, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir as duas costurinhas, certo? E aí, vocês não vão passar uma costura reta, vocês vão passar uma costura arredondada, tá? Pra quê? Pra respeitar ali o formato do pezinho de vocês, tá? Olha só, percebam que já tem um risquinho aqui, vocês sigam esse risquinho e deixem a mesma quantidade aqui do outro lado, ó. Tentem acompanhar esse risquinho da parte que a gente marcou. Então, eu vou começar costurando aqui e vou ir até o outro lado. Cuidem para que a costura de vocês fique bem certinha, tá, pessoal? Pra ela não ficar torta na hora de desvirar a perninha. Pessoal, a importância de vocês fazerem retrocesso no início e no final, tá? Por quê? Porque olha só, aqui ela corria o risco de abrir aqui, então com o retrocesso ela não abre de jeito nenhum e ela fica certinha, olha. Então, costurei ela abauladinha aqui na parte da perninha, tá? Vou fazer isso nas duas partes e aí a gente vai desvirar. Agora, pessoal, eu vou usar uma ponta de um pincel pra desvirar os meus moldezinhos. Peguem um objeto que não tenha ponta para não furar os moldes de vocês, não estragar ali os moldezinhos, tá? Então, agora a gente vai desvirar, vocês vão colocar o pincel de vocês aqui. Tomem bastante cuidado, pessoal, na hora de desvirar também, porque apesar de parecer bem firme, às vezes ela é bastante frágil, principalmente aonde você vai desvirar. Pessoal, então depois que eu virei as minhas partezinhas todas desviradinhas, olha só. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a parte da cabeça da bonequinha, tá? O que a gente vai fazer? Eu marquei aqui os gomos da cabeça, tá? Duplamente aqui no meu tecido. Então, vão ser 6 partes, tá? Eu vou passar a minha tesoura aqui na marcação, vou recortar e aí a gente vai emendar essa parte aqui. E aí, pessoal, eu vou estar costurando um ladinho no outro, tá? Não tem lado, você pode estar escolhendo o lado que você quer costurar, tá? Eu vou costurar apenas um ladinho e vou costurando. Eu vou fazendo agora, vocês vão entendendo, tá? Como que a gente vai fazer.
que vai ser a estrutura da cabeça da boneca. Essa parte aqui vai ser onde vai o enchimento, pra ficar bem durinha. Vai ficar tipo uma bolinha com enchimento, tá? Eu vou fazer aqui, vocês já vão entender. Então, olha só, pessoal, tá todo costuradinho. E agora a gente vai desvirar a parte da cabecinha aqui. Olha só, pessoal, então, ela precisa ficar bem fechadinha ali na parte de cima, tá? Não vai ficar perfeito, porém, ela só precisa ficar bem fechadinha pra quando a gente encher, ela não escapar, né? O enchimento, porque essa parte ela não vai aparecer. Então, vocês não se preocupem com a estética do balãozinho de vocês, parece um balãozinho, olha só. Então, agora, pessoal, eu vou reservar aqui e a gente vai pra parte de cima da cabeça, ó. Aqui é o pescocinho e aqui é o topo, onde a gente vai alinhavar pra fechar a cabecinha da boneca. Então, a gente vai passar uma costurinha somente, pessoal, aqui nas laterais. Essa parte aqui a gente não vai passar costura e nem essa parte aqui, a gente só vai recortar. Pessoal, agora que a gente vai aqui pra parte da cabecinha da boneca, eu lembrei de comentar com vocês. Essa parte aqui, ela precisa ser tripla, pessoal. Por quê? Porque a parte da frente da cabecinha, ela fica um pouco transparente quando a gente faz a bolinha ali da cabecinha. Se a gente não fazer dupla na parte da frente, a gente vai enxergar as costuras aqui dessa parte aqui da cabecinha, tá? Porque a gente vai encher e aí as costuras, elas ficam um pouco mais aparentes. Então, você precisa fazer dupla em um dos lados, tá? Você pode estar escolhendo qualquer um dos dois, tá? Então, a gente coloca uma parte frente com frente e a outra parte atrás, tá? Por quê? Na hora de vocês virarem, vocês vão entender. Um lado, ela vai ficar dupla, que vai ser a parte da frente da cabecinha, onde não pode aparecer as costuras. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas, ó, dá pra ver que ela tem uma transparência aqui na lateral, e já nessa parte não tem. Por quê? Porque a parte da frente, ela tá dupla. Então, se vocês fizerem dupla na frente, não precisa se preocupar com a parte aqui de baixo da cabecinha, que não vai aparecer, vai ficar totalmente cor da pele mesmo, tá? Então, eu vou costurar essas 3 partes agora, vou passar minha costura aqui nas laterais. Eu vou fazer aqui pra vocês irem acompanhando. Então, aqui já está ok, já passei a costura, agora eu vou recortar, também respeitando esses 5 milímetros de lateral, tá? Aqui, pessoal, eu posso passar rentezinho a marcação. Então, olha só, pessoal, cortei, agora a gente vai desvirar. E ela vai ficar assim, olha só. A parte da cabecinha da frente, ela vai ficar dupla, olha só. E a parte de trás, ela vai ficar uma parte só. Que essa parte da frente, ela vai dar uma sustentação bem bacana também. E vai deixar ela sem transparência nenhuma, ok? Então, agora a gente vai pra montagem da nossa boneca. Pessoal, então eu tô aqui com todas as partezinhas da minha boneca já desviradinha, costuradas, desviradas, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encher todas essas partezinhas com fibra siliconada, tá bom, pessoal? Olha só, eu vou pegar um pouquinho de fibra e vou colocando. Eu aconselho vocês a usarem a ponta de um pincel. Tem gente que prefere usar a ponta de uma tesoura, mas eu não aconselho, também pelo fato de ser pontiagudo e de repente cortar ali as pecinhas da boneca, tá? Então, eu vou estar enchendo todas elas. Essas partes aqui, pessoal, menores, elas são bem complicadinhas de encher. Mas se você tiver bastante paciência, você vai conseguir, tá? Você vai fazendo bolinhas pequenininhas, vai colocando aos pouquinhos com a ajuda de um pincel, tá, pessoal? Que aí, com certeza, você vai conseguir tá enchendo todos os membrinhos da boneca. Eu acho que a parte do bracinho é a parte mais difícil que vocês vão encontrar. Mas depois, a perninha e o corpinho já é muito mais fácil da gente tá colocando enchimento. E
aí você vai encher, pessoal, até ficar bem durinha, tá? O máximo que você conseguir encher é melhor o resultado que vai ficar, tá? Até você não tá conseguindo mais colocar enchimento. Esse é o segredo de deixar a bonequinha bem bonito o acabamento, tá, pessoal? Olha só, pessoal, empurrem o máximo que vocês conseguirem, tá? Deixem ela bem durinha mesmo, pra ela ficar bem firminha. Então, agora eu vou encher todas elas, a perninha, o corpinho, pessoal, eu vou encher por aqui, tá? Vou deixar bem enchidinho. E a parte dos gominhos também eu vou colocar aqui, vou deixar ele bem durinho, assim como o restante do corpinho. Pessoal, então prontinho, já estão todas aqui as pecinhas já enchidinhas, tá? Com a minha fibra siliconada. Percebam, pessoal, que eu enchi bastante, ficou bem durinha cada pecinha, tá? Ó, eu coloco até encher totalmente, pessoal, e não ficar nem um espacinho, até não caber mais. E aqui também os bracinhos e as perninhas todas enchidinhas. Eu tenho uma dica para dar para vocês fazerem no pezinho, para que ele fique mais plano na parte de baixo, ele fique mais firminho na hora de ficar em pé também, tá? Então tem um truquezinho. Não é obrigatório, não é necessário, mas vai ajudar na hora da bonequinha ficar em pezinho, tá? O que vai deixar o pezinho aqui embaixo mais plano. Então, se você coloca um pedacinho de papelão, ele vai ajudar na hora de deixar ele um pouquinho mais reto aqui. Você corta um pedacinho de papelão, não precisa ser muito grande, tá? Só pra você tá colocando ali dentro e deixar ele bem firminho, pra que na hora de você deixar ela de pezinho, ela fique mais facilmente. Então, olha só, pessoal, eu coloquei ali dentro, vocês podem reparar que ela já dá uma baixadinha aqui na parte de baixo do pezinho, tá? E ele já fica mais plano, ó, porque ele é um pezinho bem gordinho, então ele ficaria gordinho também aqui na parte de baixo. E colocando esse papelão, ele dá uma baixadinha e já fica um pouquinho mais plano aqui na parte de baixo, tá? Você não precisa tá colocando, mas se você quiser deixar ela um pouco mais firminha, isso vai ajudar na hora de ficar de pé, tá? Então, agora, pessoal, eu vou tá costurando as partezinhas aqui abertas da nossa bonequinha, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer a costura invisível, que vocês já conhecem, eu fiz, inclusive, um vídeo ensinando essa costura, tá, pessoal? Você vai costurar ela como se fosse a própria costura da máquina, porém à mão, tá? E não é difícil, pessoal, tentem deixar o máximo possível retinho, tá? Olha só, a gente passa 2 costurinhas para um lado. Cuidem na parte do espaçamento, para vocês não deixarem muito, tentar deixar o mais igual possível, tanto de um lado quanto do outro. E no fim, ela vai acabar não aparecendo a costura. E, pessoal, também não é uma coisa que vocês devem se preocupar muito, porque essa costura, ela vai ficar bem escondidinha, né? Olha só. Como ela vai ficar na parte de baixo da perninha, então ela não vai aparecer, não tem importância se vocês fizerem diferente, tá? Façam da forma que vocês conseguirem, mas de preferência optem por uma costura que apareça o menos possível, que seria a costura invisível. Olha só, pessoal, ela vai fechando bem fechadinho e sem aparecer muito. Faça um acabamento, pessoal, ali na parte do pezinho. Dê uma puxadinha aqui na hora de cortar, que aí ela acaba entrando toda pra dentro. Ó. Quando você dá uma puxadinha, ela entra. E olha só, pessoal, como ficou a minha costura invisível. Você pode dar uma ajeitadinha com a mão, assim, ó. Ela fica bem escondidinha a costura, quase não aparece, tá? E aí, então, eu vou fazer a minha costura invisível em todas as minhas partezinhas aqui da bonequinha.
Pessoal, e aqui ó, na bolinha, olha como ela fica bem cheinha. Pessoal, vão enchendo de forma que ela fique meio abertinha aqui, ó, tá? Vocês podem estar colocando nas laterais, forçando aqui, empurrando toda a fibra mais pra lateral. Por quê, pessoal? Porque aqui vai entrar o nosso pescocinho, então ela precisa ter um pouquinho de espaço. Ela não pode estar totalmente fechada, tem que ter um pouquinho de espaço pra gente estar colocando o pescocinho da boneca, tá? Olha como ela fica bem redondinha, bem bonita a cabecinha, tá? Então, é isso. Então, terminado a nossa primeira parte, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que ele não fique muito extenso. Eu vou estar fazendo a colocação dos membros da bonequinha no próximo vídeo, então vocês não percam, pessoal, a segunda parte. Se você estiver assistindo a primeira e já estiver pronta a segunda parte, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você acessa a descrição desse vídeo aqui para assistir a segunda parte. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham achado fácil. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muito o YouTube a recomendar os nossos conteúdos, ok? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda parte.